aqui, bonitinho, que a gente está vendo, debaixo desse lago estão a maioria das ruínas das casas de Bento. Aquelas imagens que a gente tinha de local onde tinham muitas casas, muitas ruínas, é essa área toda aqui. Quando você chega, você vê uma área toda verde. E tem a falsa ilusão de que o meio ambiente está se recuperando. O discurso da Fundação Renova, o discurso da Samarco, quando aconteceu o rompimento, era de que estavam fazendo medidas de recuperação do meio ambiente. Eu não vi até hoje. Eu vejo maquiagem. Se a gente subir aqui, a gente consegue entender melhor. O alagamento, né? A gente tem o dique S4 lá na frente, a partir dele ocorre esse alagamento aqui, né? Tem mais acima o dique S3 e isso ele resulta no alagamento de 1/3 das áreas de Bento. Você viu que a gente, quando entrou, a gente teve que pedir permissão nas guaritas da empresa, né? Eles já se apropriaram do território, né? Eles já se apropriaram. Você tem os seguranças que ficam 24 horas, que tomam conta das áreas. Eu tenho que entrar na minha propriedade, eu tenho que pedir licença ao criminoso. São situações que são muito incômodas. São muito incômodas. Eu acho que a gente tem que olhar para as empresas como elas são, né? Para o direito, empresa é atividade lucrativa. Esse é o foco das empresas, né? Então não há que se enganar assim, né? As empresas não foram constituídas, a Vale, a BHP e a Samarco, duas delas maiores mineradoras do mundo, para fazer boa ação ou ações sociais e politicamente engajadas, né? Não, elas foram construídas para lucrar a partir de uma atividade da mineração. E agora elas, né, a partir de um crime, com o rompimento da barragem de Fundão, né, desse crime-desastre, elas têm que lidar com isso, que é o processo de reparação, que não é a especialidade delas e não é o objetivo delas, né? Insistentemente, né, a gente corrige erros, né, no caminho que as empresas propõem, né? Para dar um exemplo, o primeiro projeto de reassentamento de Bento Rodrigues tratava-se de um projeto de um condomínio fechado, algo que é completamente estranho e diferente daquilo que Bento Rodrigues era, completamente diferente daquilo que a comunidade, que as pessoas de Bento Rodrigues eram habituadas daquele espaço, né, daquela relação que elas tinham com o local de vida, né, escapa ao modo de vida que elas tinham ali. E a gente não consegue demarcar onde era casa de um tio, onde era casa do outro, onde era área da minha mãe, onde era casa do meu avô, por exemplo. Na área, porque foi uma área que foi das áreas mais atingidas. Quando a gente olha pelas árvores, as árvores foram todas cobertas. Então aqui chegou, o rejeito chegou aqui a mais de 7 metros de altura. A responsável pela reparação é quem causou o dano. Então a Samarco é a responsável pela reparação. Ela constituiu a Fundação Renova como a fundação que, em tese, teria mais capacidade, seria mais qualificada para fazer essa reparação. Então, todas as necessidades dos atingidos em termos de reparação têm que ser garantidos e efetivados pela Fundação Renova. A Fundação Renova tem sido vacilante no seu dever de promover a justa reparação aos atingidos e de, nesse processo de reparação, fazer uma escuta ativa, reconhecer nos atingidos pessoas, sujeitos de direito e não meros objetos. Reconhecer nas pessoas, nos atingidos, cidadãos, pessoas de boa fé e não trabalhar com a ideia de que os atingidos estariam querendo obter proveitos indevidos. Porque essa lógica muitas vezes a gente vê permeando programas da Renova e não é adequado isso, porque num processo de reparação isso na verdade acaba constituindo novas formas de violações de direitos humanos. O que mais me incomoda não são os nossos planos interrompidos, é o uso das nossas terras, da apropriação das nossas terras para apagar a história das pessoas que residiam aqui, entendeu? Apaga a história da minha família, mas não apaga só a história da minha família.